Diariamente, nos deparamos com situações em que temos que fazer cálculos trabalhistas, ou melhor, em que temos que conferir os cálculos trabalhistas, tendo em vista que esses cálculos eles são realizados justamente pelos sistemas de folha de pagamento. Porém, é necessário que conheçamos todos esses cálculos para que, em caso de bug no sistema ou qualquer outro problema que venha a pôr em dúvida a veracidade dos números, possamos ter o conhecimento para atestar ou não se os cálculos apresentados pelo sistema estão de acordo com a realidade. Vamos lá? Principais cálculos na folha de pagamento. Inicialmente, temos como ponto principal efetuarmos o cálculo básico da folha de pagamento, que se divide em duas partes, a saber, proventos e descontos. Existem vários tipos de remuneração. Nesta aula, trataremos das seguintes: mensalistas, horistas e comissionados, com informações básicas para calcular o valor devido ao funcionário. Então nós temos os mensalistas, os horistas e os comissionados. São os tipos mais comuns de remuneração que existe no mercado. E agora nós vamos fazer justamente cálculos desses valores. Nós vamos justamente aprender a calcular esses valores, a ter essa noção de como calcular esses valores. É interessante notar também que a folha de pagamento ela se divide em duas partes básicas: proventos e descontos. Os proventos correspondem a todos os valores que o empregado tem para receber: salários, horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, descanso semanal remunerado, entre outros. E os descontos são aqueles valores que serão extraídos do salário: INSS, faltas, atrasos, entre outros. Vamos analisar a fundo também as principais ou os principais tipos de remuneração, com informações básicas para calcular o valor devido ao funcionário. É de extrema importância que você preste muita atenção nessa aula, reveja essa aula se for necessário, porque aqui você vai ter uma boa base para tomar qualquer decisão com relação a cálculo de folha de pagamento. Vamos falar de salário. O salário base será aquele definido pelo empregador no ato da contratação. Existem vários tipos de salário. Por mês é o mensalista, por hora é o horista e por comissão é o comissionado, entre outros. Remuneração. Entende-se como remuneração o salário acrescido dos adicionais, como, por exemplo, horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Em outras palavras, remuneração corresponde a todos os valores que compõem o salário recebido por um funcionário. Adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado, tudo isso compõe o salário, tudo isso forma o salário e constitui-se na remuneração. Ou seja, existe o salário base, por exemplo, de R$2.000, aí você tem a hora extra. Então você pode ver que o valor do salário já muda. Você tem um adicional noturno de 20%, você tem um adicional de periculosidade. Perceba que tudo isso vai enchendo o salário, que passa a ser esse total, esse conjunto de valores que compõe esse salário, é chamado de remuneração do trabalhador. Jornada mensal. O que vem a ser jornada mensal? É a quantidade de horas trabalhadas por mês pelo colaborador. Como padrão, essa jornada é de 220 horas por mês, podendo variar conforme a profissão a que pertence. Por exemplo, telefonista, que trabalha 36 horas semanais, logo 180 horas por mês. Iremos efetuar os cálculos da folha de pagamento dos tipos de salários mais comuns, como mensalistas e horistas. É importante notar que a carga horária mais comum, usualmente praticada pela empresa, é 44 horas semanais e 220 horas por mês. Mas existem algumas exceções, como por exemplo a telefonista trabalha 36 horas por dia, os bancários trabalham 36 horas. E aí nós temos também alguns trabalhadores, alguns funcionários, algumas categorias de trabalhadores que atuam 30 horas.
até mesmo 25 horas, dependendo do tipo de colaborador, dependendo do tipo da categoria do trabalhador. Há, inclusive, colaboradores, há trabalhadores que atuam justamente 12 horas por dia, na verdade é 12 por 36, ele trabalha 12 horas e folga 36 horas. Então, são horários diferenciados que existem de acordo com a necessidade da empresa. Por exemplo, os vigilantes, que trabalham 12 horas e folgam 36. Vamos falar da jornada diária. Para encontrarmos a quantidade de horas que o colaborador trabalha por dia, iremos dividir a jornada mensal por 30, logo teremos a seguinte fórmula. Jornada diária é igual à jornada mensal dividida por 30. Jornada diária, JD, é igual à jornada mensal, JM, dividida por 30. Vamos a um exemplo. Para uma jornada mensal de 220 horas, aí nós temos jornada diária igual a 220 horas, dividido por 30, é igual a uma jornada diária de 7,33 horas. E assim você calcula a jornada diária. Então, é um cálculo muito fácil, é um cálculo muito simples, não há dificuldade nenhuma. Agora vamos falar, por exemplo, de proventos. Os proventos são justamente aqueles valores que fazem parte dos ganhos do funcionário, são aqueles valores pagos aos funcionários. Exemplos de proventos nós temos aqui, olha, adicional noturno, adicional de periculosidade, horas extras, salário família, adicional de insalubridade e outros. O salário, valor devido e pago diretamente pelo empregador a todo funcionário pelo serviço prestado. Então, esse seria um conceito formal de salário. Valor devido e pago diretamente pelo empregador e a todo funcionário pelo serviço prestado. Existem vários tipos de salários, sendo que os mais comuns são mensalistas. Vamos falar primeiro dos mensalistas. Como você já viu, existem os mensalistas, existem os horistas, existem os comissionários. Vamos falar primeiro dos mensalistas. Funcionário mensalista é aquele que no momento da contratação tem seu salário definido por mês, daí o nome mensalista, vai receber por mês. Para calcularmos a folha de um funcionário mensalista, além do salário mensal, precisamos de mais duas informações básicas, a saber, salário dia, SD, e o salário hora. Então, para acharmos o salário mensal, é necessário encontrarmos o salário dia e o salário hora. A partir do momento que tivermos estas informações, será possível calcularmos saldo de salários, faltas, horas extras, atrasos, etc. Então, essas são as informações básicas para que possamos calcular alguns valores importantes relacionados ao salário. Horas extras, inclusive os próprios adicionais, faltas, atrasos. E a partir dessas informações de salário dia, SD e salário hora, SH, teremos todas as informações para procedermos com os principais cálculos trabalhistas.